Já que você falou sobre a Venezuela, Augusto, a gente destaca agora a fala do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Ele culpou os Estados Unidos pelos protestos realizados no último domingo em Cuba. Segundo o chavista, que concorda com Lula, a manifestação de milhares de cubanos ocorre devido à asfixia econômica imposta pelos Yankees à ilha caribenha. Se os Estados Unidos e a oposição extremista querem realmente ajudar o povo cubano, levantem imediatamente todas as sanções e o bloqueio contra Cuba, disse Maduro. Daqui da mesa de negociações do Palácio Presidencial, como disse ao presidente Miguel Díaz-Canel, ofereço todo o apoio da República Bolivariana da Venezuela ao povo de Cuba. Declaração de Nicolás Maduro. Fiuza. Olha, não me impressiona o Lula, a indiferença do Lula com o sofrimento do povo cubano. Não me impressiona o Lula está se lixando para o sofrimento de um povo escravizado por um regime. E ele sabe disso tudo, tá? Só deixar isso aqui bem claro. Ele sabe disso tudo, todos eles sabem, todos esses intelectuaizinhos de mesa de bar do Rio e São Paulo sabem, né? A não ser aqueles que são intelectualmente imprestáveis, mas eles sabem, né? Sabem que é uma ditadura brutal, sabem que é violenta, sabem que não há liberdade alguma, sabem que não há respeito aos direitos humanos e tentam fazer, tentam acalentar porque são egoístas, porque não estão nem aí para os outros, não estão se lixando para o próximo, né? Vamos dizer as coisas, né? Gente, essa burguesada, porque quem sustenta essa lenda aí, desses tweets ridículos do Lula, é uma burguesada. Porque a gente fica pensando, não, são aqueles revolucionários, campesinos, não sei o quê. Nada disso, nada disso. Tem, é claro, as massas de manobra, tem as almas penadas, os pobres coitados, mas quem dá sustentação a essa mentira hedionda, a esse manifesto de egoísmo explícito. Você sabe que é um povo massacrado, você sabe que não é legal viver sem liberdade, você sabe que não é legal viver tendo que obedecer a um tirano que pode fazer o que bem entender, pode dispor da sua vida da forma que bem quiser. Todos eles sabem, mas eles não se dão nem o trabalho de se olhar no espelho para pensar assim, pô, que papelão que eu estou fazendo, né? Não, eles ficam cultivando esse vernizinho. É um horror. Isso acho que é o pior de tudo. Então, na verdade, o Lula, ele não me impressiona esse descaso dele, né, com o povo massacrado, porque ele fez a mesma coisa no Brasil. Ele só não chegou tão longe. Mas o governo Lula, a partir da corrupção das instituições por dentro, a partir de um verniz supostamente de defesa do povo, por exemplo, o discurso era: a Petrobras é nossa, nosso patrimônio, não podemos privatizar, defendemos a Petrobras. Eles depenaram a Petrobras, eles jogaram a Petrobras na lona, eles quase conseguiram acabar com a Petrobras, pelo menos o valor de mercado dela despencou absolutamente, com assalto, com desvio de dinheiro público, com a montagem de um cartel de empreiteiros para sugar a Petrobras e outras instituições brasileiras. Isso fez o povo brasileiro sofrer. Isto fez, não é implicância com o Lula, com a esquerda, com o PT, não estou nem aí para isso. Se eles, uma varinha de condão, transformá-los nos maiores gestores do mundo, honestos, para mim está tudo bem, não interessa a cor. Interessa o que se faz. E é isso que tem que ser trazido. Não é o escudinho daqui, a tribuzinha dali. É quem fez o quê? Então, o Lula fez o povo brasileiro sofrer. O Lula trouxe ao povo brasileiro, depois de um ciclo pródigo, em que o país era enaltecido aí no mundo todo, como uma nova potência, Brasil decolando, ele conseguiu jogar isso tudo fora, roubando e administrando mal. E o país, assim, afundou na maior recessão da sua história, até a pandemia. E ele está aí, ele não sente nada. Ele é um hipócrita num nível absurdo. Agora, não tenho preocupação com o Lula. A questão, o que importa dizer aí,
É essa elite brasileira podre, quer dizer, né, uma parcela dela, mas infelizmente uma parcela significativa, que está aí nos bastidores, agentes econômicos de conversinha com o Lula, com o presidente Lula. Estão aí fazendo essa campanha do Lula, que já tem 200% das intenções de voto, ele não para de crescer, vai faltar eleitor para tanto voto que o Lula, projetado para o Lula na eleição. É essa elite podre que está tentando trazer o Lula, esse ladrão, criminoso, que fez o país sofrer, que defende Cuba com a cara de pau absurda, sancionada por esses intelectualoides de porcaria. E esse mesmo Lula, ele é dessa maneira que ele trata. Na época que ele puxava o saco do Ahmadinejad, o ditador atômico do Irã, né, houve a oposição reagiu lá, né, uma moça foi morta à frente das câmeras e o Lula disse, sabe o quê? Que aquilo era uma briga de flamenguista e vascaíno, que é problema deles. É esse personagem, é cínico, mas ele é o emblema de um cinismo que existe na elite brasileira. Não é o povo brasileiro. Né? O povo brasileiro não tem 200% de pessoas. Né? O povo brasileiro não quer que isso aconteça de novo no Brasil. Né? O caminho é esse aí. Esse mesmo Lula que puxa o saco do autoritarismo da ditadura chinesa. Não é que ele tenha dito que gosta da China como país, uma coisa assim, né, que poderia estar disfarçado de diplomacia, não. Ele disse que o modus operandi do comando da ditadura chinesa, do Partido Comunista Chinês, é bom. É um bom rigor, é uma boa maneira de administrar. Então, o Lula é isso, é um 171 que está aí disposto a qualquer falácia. Agora, o problema é o Fernando Henrique. Não é o Fernando Henrique, mas eu estou trazendo, né, tristemente, presidente Fernando Henrique, né, estou trazendo essa referência. Né? O problema é essa elite que resolveu apoiar esse picareta que está acenando ao autoritarismo, está acenando à ditadura, que vê Cuba, né, que vê Cuba tentando se libertar desse regime mentiroso. Sempre foi falso isso. Não existe sem liberdade, não existe vida possível em civilização. E está essa elite brasileira querendo reabilitar esse personagem, evidentemente que não é para a democracia. Por isso essa discórdia aí sobre voto auditável. Não é para a democracia. Bom, quero recuperar aqui com vocês, Cristina e Ana, o tema que discutíamos aqui antes do intervalo, a fala do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, que também culpou os Estados Unidos pela crise em Cuba. 1 minuto para cada uma de vocês, começando com você. Cris, por favor. Que bom que a gente retomou, porque eu quero trazer mais algumas informações. Deixa o Maduro para lá, ele vai ficar esperneando, assim como os senadores da CPI esperneiam para tentar culpar o presidente Bolsonaro pelos 500 mil mortos da Covid. Eu queria trazer informação, talvez a Ana tenha lá também, de uma declaração do presidente Biden, porque o Fiuza disse aí que a nossa elite adora venerar o Lula, o pessoal que defende a esquerda aqui também adora venerar o Biden, foi contra o Trump, então o Biden, a Kamala Harris viraram as referências. Olha o que disse o Biden ontem, está publicado pela agência Reuters, abre aspas. Os Estados Unidos pedem que o regime cubano ouça seu povo e atenda às suas necessidades neste momento vital, ao invés de se enriquecer. Fecha aspas. Fala do presidente Biden aqui, que não concorda com Maduro, que não concorda com Lula e com nenhum desses que estão fechando os olhos para Cuba. E para acrescentar mais uma informação que a Zoe Martínez me passou hoje na conversa que eu tive com ela, a ex-nora do Fidel Castro, que já foi casada com, parece que é Alex ou Alexander, um filho do Fidel Castro, que mora hoje na Espanha, disse que a família toda já está se abrigando na Espanha. Então, o alto escalão da ditadura cubana está em momento de fuga para a Europa, obviamente. Eles não vão para a Venezuela, né? Eles não vão para a Bolívia, eles não vão para Nicarágua, para essas republiquetas que eles tanto louvam, para os amigos do Foro de São Paulo. Vão para a Espanha e estão saindo de Cuba porque estão percebendo que o povo não aceita mais e quer sim liberdade, vai lutar até não poder mais. A população não sai da rua. Hoje foi o 3º dia de manifestações e, pelo que dizem os cubanos, segundo me informou a Zoe,
vão continuar assim, vão continuar firmes. Bom, ainda há tempo ainda da sua participação na nossa enquete, que repercute justamente essa crise em Cuba. A pergunta é: os Estados Unidos são os responsáveis pela onda de protestos em Cuba? A pergunta fica no ar, sempre no portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Acesse já. No fechamento do programa, a gente traz aqui para você o resultado final. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também, Ana, em um minuto, sobre a fala do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que também culpou os Estados Unidos pela crise em Cuba. Ana. Bom, sobre o ditador, de ditador para ditador, vou seguir aí a crise, deixa para lá. Só pegando o gancho ali do Augusto, né, sobre a lei que passou no Congresso americano, foi em 1996, a lei Helms-Burton, né, chamada lei Helms-Burton, que proíbe exatamente que cidadãos e empresas americanas aí realizem negócios com o governo cubano. Agora, mesmo essa lei tendo sido passada, o embargo não foi assim 100%, e Cuba conseguiu sim ter acordos comerciais com outros países, mas partia sempre daquela premissa que o Augusto disse, tinha que ser pagamento à vista e adiantado, já que Cuba aí, né, tem fama de caloteira. E aí em 2015, diversas barreiras comerciais foram levantadas, mas Cuba não tinha dinheiro para importação. Para finalizar, 2 pontos, Vitor. Perfeito aquilo que o Augusto disse. Eles são contra o livre mercado, contra o capitalismo, mas culpam exatamente a falta do livre mercado e do capitalismo aí pela pobreza da ilha de Fidel. E o que a gente não pode deixar de lembrar aqui, que junto com esses ditadores e adoradores de ditadores como Lula, Manuela Dávila, Boulos, hoje nós temos os ditos liberais aí sentados no mesmo sofá que essa turma, né? Mandetta, João Amoedo, Rodrigo Maia, todos esses aí que pelo menos diziam liberais, mas que na hora de querer derrubar um governo aí democraticamente eleito como o do presidente Jair Bolsonaro, estão aí de mãos dadas, sentadinhos no sofá com os adoradores de ditadores.